Bom dia, vamos chegando para mais um Evangelho no Lar, pela Casa Espírita, Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar da Lei de Amor. Quem quiser procurar aí o seu Evangelho, capítulo 11, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho mais para os nossos amigos chegarem. Vocês que já chegaram, eu queria perguntar, tá tudo bem com o som e com a imagem? Coloca um legal aí para eu saber se tá tudo ok. Bom dia. Todo mundo chegando. Mais um dia, né, gente? Mais um dia que a gente tá aqui juntos para falar do Evangelho de Jesus, essa força que a gente encontra para conseguir aí continuar, né, com a nossa caminhada evolutiva, apesar das dificuldades, dos desafios do caminho, mas tendo Jesus, né, como nosso mestre, tendo o Evangelho como a nossa força, a gente consegue, né, seguir em frente e driblar, né, as dificuldades aí do nosso dia a dia. Eu queria dar só mais um tempinho aqui, pelo menos de 2 minutos, pedir aí a paciência de vocês para que as outras pessoas consigam chegar. A gente está passando só aí 1 minuto das 9 horas, então vamos dar mais um tempinho aí para que nossos amigos também cheguem, porque a gente sabe que muitas pessoas aguardam esse momento, né? Buscam esse momento como uma força diária para renovar as energias e para se iluminar, né? Para se fortalecer. Porque diante de tantas adversidades que a gente vive, a gente precisa buscar, né? Buscar essa força do Evangelho. E aí eu tô vendo vários amigos aí do Lex, né, que já entraram. Gratidão a todos pela presença. Vocês nos ajudam a realizar, né? Na realidade isso é um trabalho em equipe. Ricardo Guedes, nosso palestrante aí, que fez uma linda palestra esse mês. Em breve vai voltar aí a palestrar pelo Lex. É lá de Brasília. Né? Muito obrigada pela presença, Ricardo. Bom dia. E aí, gente, então, para dar início, a abertura aqui aos trabalhos de hoje, né? Eu escolhi aqui uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, psicografada pelo Emmanuel. E aí, o nome da mensagem chama Mais Alto. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar o que nos aplaudem.
Alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença. Solidarizarmos-nos com os que nos seguem. Louvar os que nos reverenciam. Ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que nos afinam, né? Afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudam, respeitar o que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino de amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, eu quis abrir essa nossa conversa hoje do Evangelho com essa mensagem porque realmente ela nos leva a uma importante reflexão, né? Que amar aqueles que nos amam, aqueles que pensam iguais a nós, né? É bem tranquilo. Mas a proposta do Cristo é exatamente a gente ir mais longe, mais alto, né? É amar mesmo aqueles que muitas vezes têm ideias totalmente contrárias às nossas, que nos ofendem. Enfim, é seguir o exemplo que ele nos deu. Então vamos nesse momento iniciar fazendo a nossa oração. Na casa espírita, todo o trabalho, a gente abre com uma oração e também conclui com uma oração. Então convido vocês a nesse momento a serenar os nossos pensamentos, mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, para falarmos do amor e pedir que nos orientem, nos envolvam, para que possamos, nesses momentos que passemos juntos aqui, internalizar os ensinamentos de Jesus e também conseguirmos colocar no nosso dia a dia, nas nossas ações, com os nossos semelhantes, com aqueles que amamos e com aqueles que também temos alguma dificuldade. Que Jesus, Maria e os benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então eu vou começar a ler o item 9, a lei de amor, capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós, indivíduos, que com o coração a transbordar de amor,
despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então aqui a gente vai dar uma pausa. Então quando ele fala assim, né, que o amor ele está inserido no coração de todos nós, até mesmo daquela pessoa, né, que aquele nosso irmão que está ainda aí no caminho do crime, né, nas atitudes mais desalinhadas com os ensinamentos e as orientações de Jesus. Nós somos centelhas divinas, nós somos criados, né, a partir da energia maior que rege esse universo, que é Deus. Então, se nós somos um pedacinho de Deus, com certeza nós somos amor. E é esse convite que Jesus veio nos fazer quando ele andou aqui na Terra. Então, se nós observarmos, vocês aí, muitos de vocês com certeza conhecem alguém que às vezes é um pouco assim bruto, né, que a gente chama, é incapaz às vezes de falar um eu te amo, de abraçar, né, alguém, às vezes até a própria família. A gente vê muita história de pai, de mãe que não consegue estabelecer essa relação de amor, né, de abraçar o filho, de beijar, de dizer te amo. O filho também com relação a pai e mãe, ou qualquer pessoa da nossa família. Mas lá dentro, no fundo do nosso coração, todos nós temos esse amor. E através da instrução, através da nossa disciplina diária e da nossa autorresponsabilidade em evoluirmos, porque cada um de nós é responsável pela própria evolução, né? Jesus veio, nos ensinou o caminho, nos mostrou o que a gente precisava fazer, deixou o seu evangelho, que é o nosso manual de vida. Se você quiser ter uma vida boa, uma vida leve, é só pegar o evangelho e começar a ler e entender. Tá tudo lá no evangelho. E aí a gente precisa só trabalhar para despertar. E essa mensagem, né, diz aqui, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, existe ainda aqui na Terra, né, nós, seres humanos que estamos ainda aqui nesse mundo de provas e expiações, nós desenvolvemos muito a inteligência, né, a ciência. E precisa a gente ainda desenvolver um pouco mais essa parte moral, que é amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, como o próprio Jesus nos falou. Nós vemos hoje em dia, principalmente no momento atual que a gente vive, as pessoas muito perdidas, muito envolvidas na energia do egoísmo, da vaidade, do orgulho. As próprias redes sociais, elas são um campo, né, para quem não sabe utilizar, elas são um campo para você exagerar nessa questão do desamor. Então a gente precisa sempre lembrar que quando a gente entra numa rede social de quem quer que seja,
para criticar, para falar palavras de baixo calão, para desejar o mal, simplesmente com aquela necessidade do ego de se expressar e de dizer que é mais importante, nós estamos indo contra tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos orientou e contra tudo que a gente precisa fazer para ter uma vida de paz. Todos nós, a gente fala assim, eu quero ter paz, eu quero ser feliz. Ok, e o que é que a gente está fazendo para ter essa paz? Será que eu, Franci Carmen, será que eu, com as minhas atitudes diárias, com as minhas escolhas, eu estou fazendo, as melhores escolhas para que eu tenha realmente essa minha vida feliz? Não adianta a gente estar aqui todo dia, por exemplo, nesse horário do Evangelho, a gente está aqui todo dia e está nesse momento bonito, ouvindo uma música, fazendo uma oração, lendo o Evangelho. E aí na hora que acaba, aqui eu volto para a minha vida normal, eu começo a olhar o outro sempre com aquele olhar de crítica, eu começo a me exasperar por qualquer coisa. Então é importante essa fé raciocinada que a própria doutrina espírita nos convida. O que é que eu tenho feito com toda a informação que eu venho recebendo? Por exemplo, no início da pandemia, nós já iniciamos com essa prática do Evangelho e das palestras diárias. Todos os dias, às 9 horas, tem Evangelho aqui. E às 19 horas, tem palestras com temas variados. E muitas pessoas entram, participam, dizem que estão gostando muito. E que maravilha, porque é mais um recurso. A internet, mais um recurso que Deus nos dá para que a gente propague esse Evangelho. Mas o que cada um de nós tem feito com todas essas mensagens bonitas que a gente tem ouvido, tanto aqui no Instagram do Lex, como em outras casas espíritas que fazem também, como na sua igreja, enfim, como em tantos lugares que hoje a gente tem a oportunidade de participar de momentos como esse. O que eu tenho feito? Será que eu já consigo, de alguma forma, olhar para aquela pessoa, para aquele meu irmão que faz algo que eu não concordo, que vai contra os meus valores, mas eu olho para ele e ao invés de eu ter raiva, ao invés de eu apontar o dedo, de eu começar a xingar, eu faço uma oração por ele. Eu peço a Deus e a espiritualidade amiga que envolva essa pessoa com energia de paz, com energia de luz, que faça ele enxergar os comportamentos equivocados que ele está tendo. Até que ponto realmente a gente está fazendo isso? Porque isso é o que a gente precisa aprender a fazer, segundo os próprios ensinamentos de Jesus. Mas dando aqui continuidade à nossa leitura de hoje. A lei de amor, item 9. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosos. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Então, que amor é esse, que a gente só ama aqueles que estão mais próximos de nós? Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo, a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo pessoal
Há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Então é a humanidade inteira. Então precisamos entender isso, amar a humanidade inteira. Aquele que tem as ideias parecidas com as nossas, aquele que não tem, mas ele é filho de Deus da mesma forma. Aquela pessoa que comete um crime, aquela pessoa que nos trata mal, aquela pessoa que prejudica uma criança, que prejudica um idoso, é filho de Deus da mesma forma. E ele ama essa pessoa da mesma forma. São nossos irmãos que de alguma maneira estão perdidos, estão precisando de auxílio. E o melhor que a gente pode fazer por eles, a maior declaração de amor que nós poderíamos fazer a Deus em primeiro lugar, é fazer uma oração por essas pessoas. É realmente sentir dentro do nosso coração que a gente quer ajudar essa pessoa. Que a gente quer emanar energia de paz, energia de luz para essa pessoa. Por quê? Porque imagina aí se fôssemos nós. Quando tem a passagem lá do Pai Nosso, né, que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se a gente quer o amor de Deus, se a gente quer se sentir amado, quer se sentir compreendido, a gente precisa também amar e compreender aqueles, né, que ainda não conseguem amar. É fácil? Não, não é fácil. É um exercício diário, como diz aqui, mas é necessário. E é o único caminho que nós temos para um dia chegarmos a ser espíritos de luz, espíritos perfeitos. Não tem outro caminho. Existe também aquela passagem no Evangelho, né, da porta larga e da porta estreita. Então, a porta larga é a porta das facilidades. É a gente querer viver na ociosidade. É a gente não se esforçar para se auto-iluminar. A porta larga não vai nos levar a lugar nenhum. A porta estreita é essa disciplina diária que a gente precisa ter. É essa autorresponsabilidade com a nossa evolução. É entendermos que estamos todos interligados pela grande energia, né, que comanda tudo. E que um ato meu, seja ele bom ou ruim, ele vai impactar diretamente em todos, né, em toda a humanidade, em todos os nossos irmãos. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ter um pouco mais de consciência e pensa duas vezes antes de agredir alguém, antes de desejar o mal, antes de ir numa rede social gratuitamente e xingar uma pessoa. Acho que foi antes de ontem, teve uma palestra aqui no Instagram do Lex, muito interessante, falando dessa questão de como a gente pode se expressar. Então, Jesus, ele foi uma pessoa que nos deu tantos exemplos lindos, né? E ele não deixava de se expressar e de colocar a opinião dele em determinadas situações. Mas em momento nenhum a gente vê Jesus agredindo, denegrindo a imagem de alguém. Pelo contrário, sempre ele encontrava uma maneira de fazer com que aquela pessoa saísse melhor do que chegou na presença dele. E assim a gente precisa também buscar ser. Nós não somos santos, estamos longe de ser. Mas todo santo um dia, ele também foi assim como a gente.
porque fomos criados todos, espiritualmente falando, simples e ignorantes. E somos destinados a sermos um dia um espírito de luz. Então comecemos agora, comecemos hoje, em pequenas atitudes. Eu sempre falo que uma grande montanha a gente sobe dando o primeiro passo, passo por passo. Então que a gente decida a começar o mais rápido possível a amar, a exercitar esse amor. E em primeiro lugar, para que a gente ame, né? Para que a gente exercite esse amor, a gente precisa se amar. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Todos os livros, né? A maioria dos livros de Divaldo Franco, psicografados pela Joana de Ângeles, fala muito da questão do auto-amor. Então, eu não posso dar o que eu ainda não tenho. E por isso é tão importante o autoconhecimento. Então, que a gente possa buscar se conhecer melhor, olhar para dentro de nós, para o nosso lado luz, para o nosso lado sombra. Aceitar que temos defeitos, que temos limitações, mas nos acolhermos. Assim como a gente faz às vezes para um amigo, olharmos também as coisas boas que a gente tem e utilizarmos, né, essas coisas boas, essas virtudes que a gente já tem para nos fortalecer e nos ajudar a vencer os vícios, né, os vícios, as mazelas morais que ainda carregamos. É possível, Jesus nos falou, Jesus nos deixou o caminho, basta a gente querer, basta a gente decidir. Ele sempre fala, né, toma a tua cruz e me segue. Então Jesus, ele não veio oferecer pra gente, né, prometer facilidades. Ele veio falar de transformação moral, ele veio falar de vitória, mas a vitória é baseada no trabalho, um trabalho contínuo de autotransformação, de autoiluminação. E aí, dando continuidade aqui, a leitura fala assim: nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então estamos passando por um momento bem desafiador da humanidade. E toda crise, ela traz em si uma oportunidade de sairmos melhor dessa crise. Então que nós possamos aproveitar, né, esse momento que está aí para que a gente possa fazer brilhar o melhor que tem em cada um de nós, ajudando aqueles nossos irmãos que estão mais necessitados, nos internalizando, buscando mais o contato com Deus, a conexão com a espiritualidade superior. E aí ainda fala aqui o texto: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento,
a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão a repousar. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então essa passagem é muito interessante, né? E ela resume na realidade, de uma forma simples, mas muito profunda, o que a gente precisa fazer para ser feliz, para transformar essa terra realmente num mundo melhor. Todos nós, né, principalmente os praticantes da doutrina espírita, falam muito da transição planetária, do período que a gente está passando, que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Mas para que isso aconteça, não é uma mágica, não é algo assim místico. Na realidade, a Terra ela só vai se transformar num mundo melhor, né? Nós só vamos ter a oportunidade de viver num mundo mais justo, num mundo mais fraterno. Nós só poderemos ser mais felizes à medida que nós nos transformarmos. A transformação da Terra num planeta melhor, ela vai ser a nossa transformação primeiro. Como eu falei anteriormente, tudo que eu faço, ele ressoa no outro. Se eu estou aqui nesse momento falando, né, de amor, se eu estou envolvida numa energia de paz, numa energia de luz, eu estou emanando isso para o universo. E cada um de vocês está recebendo um pouco. Assim como eu também estou recebendo um pouco da energia de vocês nesse momento, que estão aqui conectados, né, comigo através dessa rede social. Então é muito interessante isso, a gente começar a ter essa consciência. O amor de Deus por nós, ele é infinito. A paciência também. Mas nós precisamos despertar, parar com essa infantilidade, né, de ficar jogando para Deus, né, jogando para o outro, jogando para seja quem for, essa questão de eu quero ser feliz, mas eu não sou feliz porque existe muita maldade no mundo, mas eu não sou feliz porque existem pessoas muito cruéis nesse mundo. Minha família, alguém da minha família implica demais comigo. Eu não recebi amor da minha mãe, do meu pai. Não, isso não é desculpa, né? Isso não é desculpa. Isso são muletas que a gente usa para justificar a nossa falta de vontade, né, de evoluir, de pagar o preço. Porque assim como aqui na Terra, quando a gente quer de repente fazer uma dieta, né, não adianta eu pagar uma consulta no nutricionista e chegar em casa, guardar a dieta e continuar a minha vida normal. Bom dia, Odilane. A Odilane é lá de Brasília. Então, gente, nós precisamos cair na real, como eu sempre falo, né? O evangelho, ele é para ser vivenciado todo dia, toda hora. E para que eu vivencie o evangelho, não precisa eu ser uma pessoa
carola, não precisa ser uma pessoa que passe o dia inteiro rezando. Não. O evangelho ele é vivenciado nas pequenas coisas do dia a dia. É uma amiga que liga para você, né, pedindo um auxílio ou querendo conversar de alguma forma e você empresta ali seu ouvido. É você ter empatia por aquela pessoa que está ali passando fome, passando algum tipo de necessidade, e você procurar fazer, dentro das suas possibilidades, algo por essa pessoa. É você postar algo positivo na sua rede social, não para dizer para as pessoas que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa espiritualizada, mas para você dizer assim: olha, isso me fez bem, eu vou colocar, vai que faz bem para alguém. Então a intenção, ela diz muito, né? E Deus olha a nossa intenção. Então quando eu vou na rede social e de repente eu mostro algo que eu estou fazendo, né? Hoje em dia todo mundo é juiz de todo mundo. Esses dias eu vi uma situação na rede social de um artista que colocou lá uma situação onde ele ajudou uma menina e logo em seguida uma pessoa entrou dizendo: só para aparecer, ele quis aparecer. Então assim, essa pessoa que disse isso, que entrou lá naquela rede social daquele artista para criticar aquela boa ação que ele fez, será que essa pessoa ela está exercendo esse amor que Deus, né, que o Evangelho de Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, essa pessoa, pelo que nos demonstra, ela está com problemas de autoamor também, porque quem se ama, quem está bem consigo mesmo, não precisa entrar na rede social de ninguém para ir xingar, para ir denegrir a imagem daquela pessoa. Então que a gente comece na nossa prática diária. Na nossa prática diária, é com o filho, é com o marido, né? É com a mãe, é com o pai, é com aquela pessoa que não gosta muito da gente e a gente às vezes não tem paciência com aquela pessoa. Então exercitar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus é no nosso dia a dia, né? É no nosso dia a dia. Não precisa a gente fazer grandes coisas, são pequenas coisas. E eu até aproveito aqui, né? Eu sei que nesse momento várias pessoas estão envolvidas em movimentos aí de ajudar ao próximo. Eu aproveito para falar também para vocês e convidar vocês, quem puder ajudar, numa campanha que o Lex está fazendo, lá Espírita Casa do Samaritano. A gente já fez uma primeira campanha, Amor em Ação. Na primeira campanha a gente doou itens de higiene pessoal para moradores de rua. A gente faz um trabalho de distribuição de sopa também para moradores de rua, né? E agora a gente está fazendo a segunda etapa da campanha Amor em Ação e a gente quer comprar cestas básicas para doar para profissionais que trabalham no ramo da beleza, né? Em salões de beleza, manicures, pedicures, depiladoras, cabeleireiras. Por quê? Porque todas essas pessoas, na sua grande maioria, são mães de família. Geralmente elas não têm carteira assinada nos salões, né? Elas trabalham por produção. E como está tudo fechado, essas pessoas estão se vendo em grandes dificuldades, né? Para alimentar a família e tudo mais. Então a gente tá com essa campanha. Quem quiser pode ir lá no Instagram do Lex, no feed, tem lá todas as informações. E se você puder ajudar doando qualquer valor, você vai ser um anjo, né, na vida dessa pessoa. Tem até uma passagem também do Evangelho que fala da caridade, que diz, né, que muitas vezes aquela pessoa tá ali no desespero, aquela mãe de família com os filhos, né, todos pedindo comida e ela não sabe o que fazer, e chega uma pessoa e dá aquele alimento. Então, são nessas pequenas atitudes que Jesus se alegra com a gente, né? Que Deus se alegra com a gente.
eu vi uma frase de Madre Teresa, não lembro aonde, ela falando que quando ela via uma pessoa, né, lá no chão, um doente, que ela ia dar água, ela estava dando água para Jesus. Quando ela ia dar uma comida para alguém, ela estava dando comida para Jesus. E se a gente olhar, né, quase chegando aqui ao fim da nossa conversa de hoje, se a gente olhar cada irmão nosso, seja ele aquela pessoa pobre ou aquela pessoa rica, seja quem for, aquela pessoa bondosa ou aquela pessoa que ainda traz muito sentimento de maldade mesmo no seu coração ainda, que a gente olhe com esse amor, olhar para essa pessoa como se fosse ali Jesus pedindo ajuda. Né? Porque se a gente observa, no início, há um tempo atrás, quando eu ouvia falar sobre isso, eu achava muito difícil, eu não conseguia assimilar essa ideia. De repente olhar um criminoso, ver um criminoso e não sentir raiva. E ao invés de raiva, sentir piedade. Mas quando a gente começa a ler, né, sobre a doutrina espírita, sobre as reencarnações, sobre essa questão da gente sempre estar evoluindo, né? E que a gente foi criado simples e ignorante e que um dia seremos todos espíritos de luz, um dia seremos anjos, né? Tem até a música falando. Eu entendi. E hoje eu busco, não que eu seja uma pessoa altamente iluminada, mas assim, eu já consigo olhar para aquele criminoso, né, para aquela pessoa que está fazendo coisas que ainda me chocam, mas eu já consigo ter compaixão. Então isso já é um pequeno passo, né, para a nossa evolução. Eu ainda tenho, como todos nós aqui na Terra, temos muito a evoluir, a aprender a amar de verdade, a deixar o nosso egoísmo de lado, o nosso comodismo. A gente precisa ainda aprender muito. Muitas vezes a dor é que nos ensina. E por isso esse momento que a gente está passando é um momento de grande aprendizado para toda a humanidade. Às vezes a gente não se dói com a dor do outro, mas quando a dor chega à nossa porta, a doença, uma dificuldade financeira, algum problema de relacionamento mais sério na família, aí sim essa dor dá aquela sacolejada, né? Dá aquela balançada na gente e a gente começa a ter mais empatia pelo outro. Porque como a gente ainda não tem essa capacidade de amar como Jesus nos amou, a dor, ela é esse instrumento que chega para nos despertar. Então, agradeçamos a Deus, né, esses momentos de dificuldade, a dor que bate à nossa porta. Porque ela é simplesmente Jesus disfarçado de dor. Porque nós não, se não for pela dor, muitas vezes a gente não desperta. E aí é preciso que ela chegue, né, que ela bata a nossa porta. A Edilane está dizendo, é simplesmente isso que Jesus quer de nós, a caridade moral por todos os irmãos. Isso mesmo, Edilane. Então é preciso, a gente ainda precisa dessa dor. Então que hoje a gente, né, passe aí o dia com essa reflexão sobre a lei do amor, sobre a necessidade que todos nós temos de exercitar esse amor, mas é o amor verdadeiro, o amor que não olha, né, a quem a gente está enviando essa energia de amor. Então vamos todos juntos. Esse é o grande convite que Jesus nos faz. Vamos todos juntos nos amar. Começar por nós mesmos,
entendendo que somos imperfeitos ainda, tendo paciência conosco, mas não sendo também negligentes, né? Não sendo preguiçosos, no sentido de estar adiando sempre para o dia seguinte aquilo que a gente já poderia fazer hoje. Então comecemos hoje a nossa autotransformação, a nossa caminhada, né? Rumo a esse amor, a esse despertamento que vai fazer de cada um de nós um ponto de luz nesse universo. O nosso planeta, ele vai ser melhor, ele vai ser mais harmonioso, ele vai ser mais evoluído a partir de cada um de nós, do nosso pensamento, das nossas atitudes. É isso que Deus e Jesus quer de cada um de nós. Então, sejamos luz na vida de cada um, na nossa própria vida e na vida do nosso irmão, do nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, e daí estendendo para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo inteiro. Então, pensamento é energia, amor é energia. Então, emanemos muita luz e muito amor a todo esse universo. Cuidemos uns dos outros. Só assim a gente vai viver num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de mais harmonia. Vamos levar essa mensagem de hoje, né, para a nossa vida. Vamos mentalizar sempre, né, essa questão que nós somos um ponto de luz e precisamos cada vez mais brilhar, como Jesus dizia, brilhar é a vossa luz. Então, vamos ser luz na vida do outro. Vamos deixar de criticar, vamos deixar de querer ser importantes, de querer dizer que só a nossa opinião é a mais válida, é a mais correta. Jesus nunca precisou, né, alterar o tom de voz, nem denegrir ninguém para passar a sua mensagem de amor. E nós estamos aqui, né, mais de 2000 anos depois, falando dele, tendo ele como exemplo. E não precisou ele gritar, não precisou ele xingar, não precisou ele esbravejar. Ele simplesmente exemplificou. E é o que a gente precisa fazer. Dar o exemplo. Tá bom? Então quero agradecer. Eu sei que teve algumas mensagens lindas aqui, mas eu não pude ler porque estava conversando, né? A Maria Francisca colocou aqui: ajudamos mais quando fazemos o bem a quem age mal, verdade. Sandra falando, todo mundo, muito obrigada a todos pela presença. E, gente, eu queria agradecer, né, a paciência de vocês, a presença. Mais uma vez dizer que estamos todos os dias aqui às 9 horas da manhã no Evangelho. Cada dia é um trabalhador da casa que está aqui. Às 19 horas sempre tem palestra. Hoje tem uma palestra com o Bernardo falando sobre questões psicológicas, né, nessa época de pandemia. Amanhã teremos uma palestra com o Sebastião Camargo, que é um palestrante já bem conhecido. Ele vai falar sobre autocura, né, e evangelho. Estejam aqui conosco. A gente vai colocar aqui os avisos no Instagram. E mais uma vez reforçar o convite para que quem puder participar da nossa campanha Amor em Ação, que também você encontra todas as informações no feed aí do Lex, no Instagram do Lex. Vamos agora nesse momento finalizar nosso momento de evangelho de hoje, fazendo uma oração. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, irmão, gratidão por esse momento de conexão no teu amor, gratidão
por esse dia que se inicia e que é uma grande oportunidade para realizarmos em cada tarefa os teus ensinamentos de amor e de paz. Que possamos, Pai, dentro das nossas limitações, que ainda são muitas, sermos pontos de luz na vida de cada um daqueles que encontrarmos pelo caminho. Que cada pessoa que passe por nós saia levando um pouco de amor, de luz, saia se sentindo melhor, se sentindo especial. Que nós possamos utilizar os recursos que Tu nos dá, Pai, para propagar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que cada irmão que nesse momento se encontra nos hospitais, com algum tipo de enfermidade, possa estar recebendo nesse momento os bálsamos curativos do Teu amor. Que todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a essa pandemia possam estar envoltos no Teu amor, na Tua compaixão, possam estar protegidos e possam levar também um pouco desse Teu amor a todos aqueles que eles estejam cuidando, que eles estejam aliviando essas dores. Que Maria, nossa Mãe, nos envolva com Seu manto, nos aconchegue em Seus braços e nos auxilie a sermos seres de luz, seres de paz, nesse mundo tão precisado de amor e de paz. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então é com muito amor que eu desejo a todos vocês um bom dia e que vocês possam emanar muita luz por onde passar. Até mais, até qualquer hora. Fiquem com Deus.